Pessoal, tudo bem com vocês? Eu tomei a liberdade de estar gravando esse vídeo. Eu estou aqui em casa, como grande parte, né, da maioria dos brasileiros, diante dessa situação que estamos vivendo. E eu, ao assistir um vídeo aqui que eu vou compartilhar com vocês, mais do que nunca fez aflorar o meu sentimento. Eu sei que algumas pessoas talvez até achem estranho, poxa, mas, ô Júlio, você posta muita coisa sobre política, sobre os políticos, sobre a questão do STF e por aí afora vai. Eu faço isso, queridos, porque no momento que é a única voz que eu tenho. Porque se eu começar a gravar vídeos e expressar todo o meu sentimento, daqui a pouco a Polícia Federal vai bater na porta da minha casa e não faço isso não é por medo. Não é por medo, porque eu não sou bandido. Eu não tenho que temer a justiça se eu não sou um bandido. Até porque os bandidos não temem, né? Mas em alguns momentos, até algumas pessoas estão andando de braços dados com os bandidos, né? Infelizmente, a nossa justiça tem passado essa imoralidade para os brasileiros. É tanto que nós olhamos aí nessa pandemia a quantidade de bandidos que foram soltos. Eu não estou falando de bandido, pessoa que roubou galinha, que foi preso, que de repente está lá aguardando o momento que voltou para cá. Estou falando de bandido mesmo, pessoas perigosas, pessoas que voltaram a cometer crime de mãos dadas com a justiça, com juízes que permitiram essa loucura em nome da pandemia. E é incrível, queridos, eu estou aqui falando sobre isso, porque é incrível o que estão fazendo em nome da pandemia, dizendo que estão querendo nos guardar, que estão querendo nos proteger, que estão querendo o melhor para nós. Eu queria entender quando eles vão querer o pior, então, porque se isso é o melhor, eu não quero nem saber o que é pior. E às vezes a oportunidade que eu tenho é esses minutos de indignação, é um meio que eu tenho de expressar. Porque eu sou um cidadão, você é um cidadão. E o que mais me entristece é ver que nós estamos aqui há tantos meses. Nós estamos num laboratório, isso é fato. Nós estamos vivendo um laboratório diante daquilo que eles querem fazer, da forma que eles querem nos calar, da forma que eles querem nos aprisionar, fazer com que nós não venhamos levantar a nossa voz contra um sistema ditatorial que está por vir sobre as nossas vidas. E o pior de tudo, o que mais eu fico indignado às vezes, não é a questão dos maus fazerem o que eles fazem, porque esse é papel deles. Cada um tem o seu papel na vida. Né? O bandido que continua vivendo a vida da bandidagem, se ele rouba, se ele mata, ele está fazendo o papel dele. Agora, se ele leva um tiro e morre de um policial ou de alguém que ele tentou assaltar, essa pessoa fez o papel dela, tentou se defender. É assim que é. Mas o problema não é o que eles fazem, é o que nós não estamos fazendo. Nós estamos como um grande boi, se assim eu posso dizer. Tem uma força inimaginável. Muitos têm medo deles, né? Mas quando você prende ele ali no curral ou com uma corda, ele fica ali quieto. Ele não vai fazer força. E é o que eles estão fazendo conosco hoje. Apesar da grande força que o povo tem, apesar da voz que o povo tem, e eles sabem disso, e por isso que estão fazendo isso. Por isso que estão usando uma pandemia para roubar o Brasil. E isso não adianta falar, você está inventando, não, está aí claramente. Só olhar para o governo do Rio, que é uma vergonha. Me desculpe, o estado do Rio de Janeiro, eu não sei o que acontece com esse estado, misericórdia. Né? A quantidade de bandido que existe no poder aí nesse estado, em algumas cidades do Rio de Janeiro. Sabe, eu não sei o que acontece. O pior não é nem cidadão, como essa vergonha para o estado do Rio de Janeiro, para a polícia militar. Um coronel está envolvido, né, na questão do Covid, desvio de dinheiro, foi pego com mais de 5 milhões de reais. No mínimo esse cara, ele não merece continuar. Ele não tem que ser rebaixado, não. Ele não merece continuar. Ele tem que ser expulso da polícia, ser preso por muitos anos e, se ainda assim dever, ter os seus bens congelados e tomado para pagar a dívida.
É uma vergonha, isso é bandidos que estão tomando contas da polícia, do judiciário, inclusive da Suprema Corte, como nós estamos vendo aí. Tomadas por pessoas que são indignas de ocupar esse cargo. Pessoas que estão ali para defender o que é justo. Pessoas que estão ali para defender as pessoas que precisam da justiça ou precisam de uma organização do governo para defendê-las. Pelo contrário, o que nós vemos é o contrário. É somente pau nas costas do povo. É somente o povo sofrendo. Seja na sua cidade, seja no seu estado, ou seja, é só pau no lombo do povo. O povo está desesperado. Porque a princípio já se falava que iria ficar 15 dias esperando a questão da pandemia, que depois de 15 dias iria passar. As pessoas relutaram contra essa situação. Ou seja, porque sabiam que isso iria trazer um dano muito grande. Relutaram, mas com muito sacrifício. Já começaram a aceitar porque era em pró do benefício de todos. Depois nós percebemos que a coisa não tomou a proporção que nós imaginaríamos que iria tomar, ou seja, que as coisas iriam se abrir rapidamente. Isso não aconteceu. Foi 1 mês, 2 meses, já fomos 3 meses, já vamos para 4 meses, vamos chegar a 5, a 6, a 7 meses. Pode ter certeza que do jeito que estão as coisas aí, do jeito que esses políticos, né, na sua maioria estão fazendo, os pilantras, os safados, os roubadores, que estão lançando a mão do dinheiro que era para a sua saúde e lançaram a desculpinha de que a saúde vai virar um caos, né? Se ninguém ficar, essas pessoas não ficarem em casa, vai virar um caos. A saúde não virou um caos no Brasil, não, querido. Ela já é um caos há muito tempo. Ou você vive em outro país. Aonde você vive? Juiz de Fora, aqui na minha cidade, em Minas Gerais, onde que as pessoas ainda falam, mas vai ficar um caos, não vai ter. Nunca teve. Nunca teve UTIs. Sempre é uma luta aqui das pessoas entrando na justiça para tentar conseguir uma vaga para um parente que precisa, para uma cirurgia, e agora vem essas desculpas esfarrapadas em cima da desgraça do povo, dizendo que, não, a saúde vai ficar um caos. A saúde já é um caos. Sabe o que eles fazem? Eles usam medo de você se adoecer para roubar. Porque cadê os bilhões que foram enviados para estados, que foram enviados para as prefeituras? Aqui mesmo na nossa cidade nós não vimos hospitais, nós não vimos um investimento claro em prol da pandemia. E não sou eu que estou falando, não. É só você fazer uma pesquisa. Só você consultar os moradores de fora. Faça uma pesquisa pela internet. Não precisa sair de casa, não. Faça uma pesquisa aí. E você vai entender o que eu estou falando. Mas agora o mais triste disso tudo, queridos, é vendo que as pessoas estão falindo. As pessoas estão falindo. Empresários estão quebrando. Empresários que demoraram anos e anos para conquistar um patrimônio, para fazer uma vida, estão quebrando, enquanto políticos estão enchendo, não posso falar, está enchendo, né, o bolso de dinheiro. As pessoas estão afundando, estão indo para misérias, para a miséria. As pessoas estão perdendo a sua saúde, o que é um campo fértil para o vírus proliferar, ou seja, imunidade baixa. As pessoas não estão dormindo. Será que dá para vocês, políticos, entenderem isso? Você que é uma cambada de ladrão, você que é um político safado, ladrão. Será que dá para você entender o mal que vocês estão cometendo uma nação? Será que dá para entender o que vocês estão fazendo com pais de família e mães, tratando eles como bandidos, pisando na cabeça, metendo cacetete, prendendo, humilhando? Proibindo o ir e vir, que é direito da Constituição, no artigo 5º. Ou seja, é direito de ir e vir, é direito ao culto, estão tirando isso de nós, e como se nada fosse. Mas em nome de um decreto pode, mas o decreto não é maior do que a Constituição. Mas no suposto nome de uma pandemia, você não pode trabalhar, mas pode pegar um ônibus lotado. Você não pode trabalhar, mas como em São Paulo abriram uma sauna gay, não pelo motivo de ser uma sauna gay, mas lá você pode manter ato sexual com um estranho, quer dizer, tudo isso pode, mas você não pode lutar, você não pode trabalhar. E até onde que a população vai aguentar isso, queridos? Eu vou colocar aí depois um link de um vídeo que você vai ver o desespero de um lojista. Ele está com ordem de despejo. E com certeza ele está tendo dificuldade para se manter. E muitos estão falando também, fique em casa.
E olha uma coisa, querido, você que é a favor do fique em casa, então fique em casa. Fica na sua casa. Cuide da sua saúde, use a sua máscara, use o seu protetor, passa a ser bronzeador, coloca o que você quiser colocar para se proteger, mas não proíba quem quer trabalhar, não proíba quem quer conquistar a vida dele. Para de querer colocar nos outros aquilo que você acha que é bom para você. Ah, mas por que vão me matar? Porque alguém vai chegar dentro da sua casa? Alguém vai lá levar o vírus para você? É só você limitar, não aceitar ninguém na sua casa. Então entra realmente num confinamento, não aceita ninguém dentro da sua casa. Acabou. Agora, não tem mais a condição de um país permanecer dessa forma que está. Não tem mais como um país permanecer parado. Não tem mais, queridos, está um desespero. Isso vai piorar, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. No campo político, estão tramando um golpe contra o Brasil, estão tramando um golpe no judiciário, estão tramando um golpe no meio político. Ou seja, pessoas estão armando esse golpe para destituir o governo atual, para que o parlamentarismo seja colocado no Brasil, para que a democracia não seja mais estabelecida, mas para que esses bandidos salafraios que roubaram o país por mais de 3 décadas voltem a roubar no berço esplêndido. Ou seja, tranquilamente, sem ninguém para encher o saco deles, como sempre foi. É o que eles querem. Eles querem voltar a roubar com liberdade. Eles querem voltar a oprimir o povo, como sempre foi. O que eles querem fazer, na realidade, é colocar o pobre no lugar de pobre. Eles não querem uma classe média. Eles não querem esse bando de safado, de bandidos que estão na elite. Eles não querem que o pobre melhore de vida. Engano seu. Eles não aceitam que o pobre consiga frequentar um bom restaurante. Eles não conseguem entender que o pobre tem direito de comer uma boa comida. Lembro-me que alguns anos atrás, quando você falava de comida japonesa, pobre não comia comida japonesa. Porque comida japonesa era coisa chique, era coisa para rico. Quando você falava que alguém tinha um motorista particular para ir em tal lugar, isso era coisa de milionário. Aí você pega uma pessoa simples hoje que tem condição de andar de um aplicativo. Isso causa inveja na elite, eles não aceitam ser comparados no mesmo patamar, por isso eles querem esmagar uma população, colocar elas na linha da pobreza. O que nós olhamos hoje é faculdade. Que faculdade? Quem vai ter condição de fazer faculdade com essa crise? Meia dúzia de gato pingado. Por mais que seja gratuitamente, de onde você vai tirar dinheiro para pagar os custos de livros, de xerox, de você poder estar ali para estudar? Quem vai pagar isso para você diante dessa crise? Então revela qual é o verdadeiro sentido que eles estão tramando contra nós brasileiros. E já estão conseguindo eles em alguns países. É só você olhar o que está acontecendo com a Argentina. Gente, nós somos inteligentes. É só olhar que existe uma sequência. O vírus não foi um acidente. Esse vírus não é um acidente. Esse vírus foi implantado na humanidade para trazer uma calamidade, para destruir governos, para poder trazer uma situação de caos, para os governantes perderem o poder. E novamente a esquerda, eu não estou falando de esquerda brasileira não, que essa a gente já sabe que é horrível. Que tem um bando de safado, tem gente que presta, até tem. É difícil de achar, mas tem. A maioria dos políticos defende valores totalmente contra uma sociedade, defendem soltar bandido, defendem polícia andar desarmada para enfrentar bandido. Mas engraçado, você não vê nenhum político subir no morro, você não vê nenhum político fora da eleição indo lá querer lutar a favor da população. Mas é fácil essa cambada vir aqui depois, pedir o seu voto, é muito fácil essa cambada colocar que é a favor do aborto, porque não é filho deles. É muito fácil defender esses valores. Né? Se assim eu posso dizer que são valores. Defender a liberação de droga já é um horror, já é uma falta de respeito. Esses jovens hoje fumando maconha na cara dura, achando que é cigarro. Queridos, há alguns anos atrás, se você fosse pego com um cigarro de maconha na boca pela polícia, você engolia ele antes da polícia chegar até você. Uma pessoa para fumar uma droga, ela ia para o outro do morro, ela fazia escondido. Hoje esses jovens estão se achando no direito de fazer o que querem. Querem transformar o mundo numa orgia sexual, numa orgia de drogados. E são eles que amanhã são os políticos. Por isso que nós estamos tendo esse resultado que temos de pessoas imorais, de pessoas sem valores, de pessoas sem famílias.
Porque não sabe o que é valor de família, não reconhecem pai, não reconhecem mãe, não reconhece primo, não reconhece nada, reconhece o seu egoísmo. E nós estamos aqui, vivendo esse momento. Só não podemos dizer que é como o Roberto Carlos disse, vivendo esse momento lindo, que de lindeza não tem nada. Mas agora, queridos, é revoltante, eu não consigo mais me segurar. Eu não consigo me conter ao ver tanta crueldade, tantas pessoas pedindo socorro, não estão aguentando mais. Talvez você que está me ouvindo está bem, talvez você está ganhando muito dinheiro, mas é você. E os demais? Ah, mas eu não estou nem aí. Realmente, não esteja nem aí não. Porque se amanhã estourar uma guerra civil no país, invadirem a tua casa, tomarem os seus bens, violentarem a sua família e tomarem tudo que você tem, talvez as pessoas vão dizer no meio, tô nem aí, não é comigo, o problema é seu. Porque é isso que acontece quando uma nação ela é derrubada nos seus valores. Quando a autoridade é destituída, nós entramos no caos. A exemplo da Venezuela, que as pessoas perderam o direito de ir e vir por um governo totalmente corrupto, envolvido com bandidos, um governo opressor, que mata os seus opositores, que persegue os seus opositores, e as pessoas lá hoje vivem na miséria, né? Os que são opositores vivem na miséria, chegaram a um ponto de comer os seus cães de estimação para poder sobreviver, e agora não tem nem mais cães, muitos estão morrendo dentro de casa com fome. É isso que você quer para o Brasil? É isso? E o pior, olhamos a saúde sem direção. Sim, sem direção. Cada um fala uma coisa, põe máscara, tira máscara, máscara funciona, máscara não funciona, a quarentena funciona, a quarentena não funciona. A OMS um escândalo de incapacidade para gerenciar isso no mundo. E já mostrou bem claramente o lado que ela está. Mostrou claramente o lado que ela está. E enquanto isso, nós que estamos aqui embaixo vivemos tudo isso. O STF é uma insegurança jurídica, uma aberração jurídica. Não sabe que caminho que toma, não conhece a Constituição, rasgam a Constituição, fazem o que dão na cabeça deles. Uma hora tira o poder do presidente. O presidente não pode decidir. Aonde se viu isso, para começar? Aonde que uma crise, que ela é a nível federal, o governo federal não pode administrar isso, só tem que colocar dinheiro para os amiguinhos roubar, para a bandidagem tomar conta. Mas ok, se acatou isso. Aí depois eles dão a determinação que cabe aos governadores e prefeitos a determinação de administrar e decidir quando se abre ou não abre uma cidade. Aí agora tem prefeitos abrindo cidade e o STF determina que eles não podem abrir. Peraí, como é que é isso? Pode, não pode? Então não vamos mais ter eleição no Brasil. Então acabou esse negócio de eleição no Brasil. Presidente é coisa do passado. Deputado, você é deputado, esquece. Acabou a eleição do Brasil. Não temos mais eleição para presidente, não temos mais eleição para governador, para senador. Agora essa cambada que está lá dentro no judiciário e outros se acham no direito de mandar no país. Se acham no direito de tomar o Brasil à força. E você vai fazer o quê? Vai continuar sentado dentro da sua casa, tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo? Isso mesmo. Depois não reclame, como eu tenho falado. Não reclame, eu falei isso antes de acontecer, quando os argentinos escolheram mais uma vez, né, a Kirchner, porque é ela que está governando. A Cristina Kirchner é ela que está governando, na verdade. Escolheu um governo de esquerda. Olha o caos que a Argentina está vivendo. Eu ainda falei, depois os argentinos não reclamem. Não reclame que vão ouvir aquela palavrinha. Eu avisei. No modo de dizer, não é só eu, todos avisaram. E hoje como é que está a Argentina? Está completamente um caos. Então nós precisamos tomar uma atitude. E através dessa atitude, nós vamos fazer com que a nação se mova. A nação precisa se mover. A nação precisa se mover. Querido, nós não podemos ficar como o gado que vai para o abatedouro. Não podemos ser esse gado. Nós somos pessoas livres, vivemos uma nação livre. E não podemos aceitar que ninguém, que nenhuma autoridade, seja ela judiciário, seja ela o executivo, o legislativo ou quem quer que seja, venha tomar isso de nós. Somos uma nação livre. Isso custou a vida de milhares de pessoas para que pudéssemos chegar até aqui. E nós não podemos parar. Então,
lute, espalhe esse vídeo, acredite num Brasil melhor. E eu tenho a certeza que Deus vai mudar a história da nossa nação. Que Deus te abençoe. Uma ótima tarde para você.